Amigos do Na Área do Esporte, salve, olá, obrigado pela atenção de todos vocês. Aqui estamos para falar prioritariamente da Copa do Brasil nesta edição do nosso Na Área do Esporte, por conta de que é o que está palpitando com a classificação histórica do Maringá Futebol Clube para a terceira fase, depois da vitória sobre a equipe do Marcílio Dias no Estádio Regional Luiz Davids na terça-feira, com um estádio completamente lotado, 10 mil pessoas. Os números anunciados, mas certamente um número maior de pessoas estava ali, uma festa espetacular. O Maringá Futebol Clube até que não fez uma partida do ponto de vista técnico espetacular, mas jogou o suficiente para vencer a equipe de Santa Catarina sem nenhum sobressalto. Gols do Morelli e do Robertinho, partida que o Brasil todo viu através do canal Sport TV. O futebol profissional de Maringá consegue uma projeção nunca antes conquistada, está realmente numa fase extraordinária, se classifica para a terceira fase da Copa do Brasil e isso é histórico. E iniciou a competição vencendo o Sampaio Corrêa, você se lembra? Naquela partida dramática, o Sampaio Corrêa exigiu muito mais do que o Marcílio Dias, mas enfim, passou por 2-1, naquela partida em que teve gol anulado, gol ilegalmente anulado, mas conseguiu vencer com o gol no minuto final do confronto, levando o torcedor ao delírio, e o torcedor também foi ao delírio na partida contra o Marcílio Dias, o time de Santa Catarina, que realmente externou ser uma equipe tecnicamente inferior ao Maringá Futebol Clube, e não tem nada com isso. Foi lá, jogou o suficiente para vencer, os gols foram anotados pelo Morelli e também pelo Robertinho, que fez uma excelente partida. Enfim, o Maringá Futebol Clube, se não jogou o primor do ponto de vista técnico, foi um time muito acertado, muito coerente ali nos setores diversos, e o Jorge Castilho, a cada dia que passa, vai demonstrando a sua competência para orientar e para escalar a equipe maringaense, e sobretudo porque tem no banco de suplentes opções muito interessantes. Ele usou essas opções e deu consistência, enfim, justa a classificação do time maringaense. O futebol profissional de Maringá passa por um momento inédito, por um momento histórico, chega pela primeira vez à terceira fase desta que é a mais rentável e democrática competição do país, por conta de que envolve agremiações de todas as unidades da federação e as grandes, inclusive, né? Nesta fase agora, e há um clima de tensão, de expectativa já do torcedor maringaense, porque o sorteio será através de sorteio. Explicar para você como é que funciona. As equipes que chegam a esta terceira fase vão se juntar àquelas que já estão pré-classificadas. E quais são as que estão pré-classificadas? São aquelas da Série A que disputam o Campeonato Brasileiro, né? As equipes que disputam o Campeonato Brasileiro, o campeão da Série B do Campeonato Brasileiro da temporada anterior, que é o Cruzeiro, o São Paulo, que é o 9º colocado na classificação, ele também obteve na classificação do Brasileirão de 2022, obteve essa qualificação, e os campeões das Copas regionais, da Copa do Nordeste, da Copa Verde, da Copa Centro-Oeste, enfim. São 12 equipes que entram nesta terceira fase. Estas equipes vão se juntar às que se classificaram, exemplo do Maringá. O sorteio será feito pela CBF nos próximos dias, assim que concluírem-se as disputas desta segunda fase. E o Maringá Futebol Clube pode pegar quem? Não é? Pode pegar um Flamengo, um Palmeiras, um São Paulo, um Santos, um Corinthians, enfim, um CRB. A CBF vai dividir em potes e aí vamos saber quem será o adversário do Maringá Futebol Clube. Fato é que com esta passagem para a terceira fase, o Maringá Futebol Clube já contabiliza nos seus cofres a premiação de 2.100 por ter disputado, porque vai disputar o primeiro jogo, o cruzamento da segunda fase, não é? Antes tinha percebido R$900 mil por conta da segunda fase, e por estar na competição R$750 mil. Some tudo isso e verá um montante. Eu não sou muito bom de matemática, mas você soma 2.100 com 900, com 750 para ver o que foi que entrou em termos de recursos nos cofres do Maringá Futebol Clube. Isso dá uma tranquilidade, dá um oxigênio, dá um espaço para o time, para a diretoria montar uma boa agremiação, um bom elenco. Não estou dizendo que o elenco que aí está é ruim, pelo contrário, é muito bom, e a maioria será aproveitada certamente para as disputas da 4ª Divisão Nacional, que é o Campeonato Brasileiro da Série D, que começa agora já
no dia 6 de maio. O Maringá já conhece o seu grupo e o foco do tricolor maringaense é exatamente chegar à Série C do Campeonato Brasileiro para a próxima temporada. E veja que coisa curiosa, se o Maringá Futebol Clube subir para a Série C do Campeonato Brasileiro, o que todos esperam que aconteça, o Aruco Esportes Brasil, a outra agremiação profissional de Maringá, pode herdar uma vaga para a Série D do Campeonato Brasileiro em 2024. Por quê? Porque o Aruco está na 7ª posição e o Paraná tem direito a 3 vagas na Série D do Campeonato Brasileiro. Não é? No quadro atual, o Maringá Futebol Clube, por ser semifinalista, tem direito a uma vaga. Embaixo, o Futebol Clube Cascavel, também semifinalista, uma outra vaga. E a terceira vaga do Cianorte, que é o 6º colocado. Acontece que se o Maringá sobe para a Série C do Campeonato Brasileiro, sobra uma vaga. Para quem vai? Para o 7º colocado. Quem é o 7º colocado? O Aruco. Veja então, o Aruco que se despediu do Campeonato Paranaense nas quartas de final, que não conseguiu passar pelo Operário, mas fica nessa expectativa, né? Mantido o seu elenco, tem alguns jogadores que serão mantidos sob contrato, e fica essa expectativa do Maringá subir, ter o direito de, na próxima temporada, disputar a Série A do Campeonato Brasileiro, o Aruco Maringá, disputar a Série A do Campeonato Paranaense, por conta de que ficou numa posição que lhe permite isso, e ainda tem calendário para a 4ª Divisão Nacional, para o Campeonato Brasileiro da Série D. Para isso, precisa que o Maringá Futebol Clube suba para a Série C, ou o Cascavel, o Futebol Clube Cascavel, que também vai disputar o Brasileiro da Série C deste 2023, está inclusive no mesmo grupo que o Maringá Futebol Clube. Quem sabe, de repente, os dois podem subir, e aí, se os dois subirem, sobra uma vaga até para São Joséense, veja você como são as coisas. Então, fica a torcida para que o Maringá vá para a Série C, para que o Aruco Esportes Brasil, o outro time Maringá, e o Samurai Black tenha vaga na Série D do Campeonato Brasileiro. Enfim, são projeções otimistas que o torcedor de Maringá faz em relação às equipes que representam a cidade de Canção nas competições do futebol profissional. Copa do Brasil, tudo aí, Maringá classificado, espera por adversário, o sorteio da CBF será nos próximos dias. A terceira fase do Campeonato Paranaense, é bom que se diga, será disputada em 2 partidas, jogos de ida e volta. O time com o melhor ranking da CBF, o time melhor posicionado, joga a segunda em casa. É pouco provável, então, que o Maringá Futebol Clube jogue fora de casa. Eu tenho a impressão, não tenho estatística aqui, mas acho que todas essas equipes classificadas para a fase seguinte, o Maringá Futebol Clube não tem ranking suficiente, não tem ranking superior a nenhuma delas. Então vai jogar a primeira em casa e a segunda. Imagine, em termos de projeção, se dá um Corinthians, se dá um Flamengo, se dá um Palmeiras, o primeiro jogo no Estádio Regional Willie Davis, como é que não vai estar a principal, simpática, emblemática e postálica, né? O Estádio Willie Davis é um cartão postálico, é uma expressão que eu acho que não existe, mas o Estádio Regional Willie Davis é um cartão postal da cidade. Imagine num jogo de Copa do Brasil, na terceira fase, contra uma grande agremiação do Campeonato Brasileiro, o que é que não vai acontecer neste logradouro esportivo tradicional e histórico. Isso da Copa do Brasil. Falemos agora do Campeonato Paranaense de Futebol. O Maringá Futebol Clube tem, nas semifinais, o desafio de enfrentar o Atlético Paranaense. Em tese, convenhamos, o Atlético é franco favorito. O elenco que o Atlético montou para esta temporada e que está usando no Campeonato Paranaense é o mesmo elenco que vai disputar o Campeonato Brasileiro da Série A, que começa em maio, que vai disputar a Copa Libertadores da América e que vai disputar a terceira fase desta Copa do Brasil. Enfim, o Atlético, diferentemente de temporadas anteriores, quando usava o seu Sub-23, quando usava o Campeonato Paranaense para o desenvolvimento de experiências, de estratégias, esse ano não. Esse ano colocou o elenco principal, com Terans, com Bento, enfim, todos os seus principais jogadores, o seu grande elenco, Vitor Roque, e é um adversário realmente qualificado, é um candidato ao título, e será rival do Maringá Futebol Clube já neste sábado, às 19 horas, no Estádio Regional Willie Davis. De novo aqui a expectativa de um público monstruoso no Estádio Regional. O Maringá Futebol Clube joga no sábado, sob protesto, e explico por quê. A CBF, consta que a CBF teria determinado a realização deste jogo no sábado para dar um espaço maior
para compensar o Atlético Paranaense, visto que convocou 2 dos seus jogadores para a seleção brasileira. Na semana seguinte, o selecionado brasileiro faz um amistoso com Marrocos, uma partida amistosa nessa fase de transição, com a saída do Tite e a entrada do Ramon Menezes, que é o técnico do Sub-20, campeão sul-americano Sub-20 com a seleção brasileira. Ele está no time principal como interino, enquanto os dirigentes da CBF não definem quem será o substituto de Tite. E o Ramon convocou os 2 jogadores do Atlético Paranaense, o Michael, o goleiro, que é goleiro reserva no Atlético Paranaense, o titular é o Bento, e o Vitor Roque, que é esta pérola do futebol brasileiro, esse jogador emergente que se destaca entre os jovens talentos do país. Esses 2 jogadores foram convocados para o amistoso do selecionado nacional e, por isso, a CBF autorizou a Federação Paranaense de Futebol, ou sugeriu à Federação Paranaense de Futebol, que marcasse o jogo do Atlético pelo estadual no sábado, por conta de que no domingo os jogadores terão que se apresentar. Fosse o jogo no domingo, o Atlético não teria à disposição o Michael, seu goleiro reserva imediato, e o Vitor Roque, que certamente vai ser titular. E o Maringá Futebol Clube não gostou, protestou. Até havia a intenção de mandar um ofício, não tornando oficial esse protesto, por conta de que o Atlético está sendo favorecido. E o Maringá Futebol Clube, que disputou na terça-feira um jogo da Copa do Brasil, competição também da CBF, vai ter, em decorrência disso, um dia a menos de preparação para o confronto. Como assim um dia a menos de preparação? Jogou na terça, na quarta, normalmente, os jogadores têm folga, porque você não vai ao treino no dia seguinte. Então vai ao treino na quinta-feira, treina na sexta e no sábado joga, mas enfim, circunstâncias do futebol, não há por que debater isso, está posto e é assim que vai ser. Expectativa, portanto, de que o Maringá Futebol Clube, mesmo reconhecendo a superioridade do Atlético, faça um bom jogo, consiga vencer a primeira partida, fazer um bom resultado na primeira partida, para depois buscar a classificação lá na Arena da Baixada, no segundo jogo contra o Clube Atlético Paranaense. Lembrando que pela primeira vez na história do futebol paranaense, eu não me lembro de outra, pode até ser que tenha tido, mas o futebol paranaense vai ter a utilização do VAR, não é? Do árbitro assistente de vídeo. Inclusive, na segunda-feira, estava eu lá no Estádio Regional de Davids, acompanhando a movimentação, quando chegou o Maurício Trombeta, gerente de futebol, pedindo para a administração do estádio que providências deveriam ser tomadas para a instalação de um espaço para a instalação do equipamento e da equipe do VAR, que estará em ação, que estará trabalhando neste sábado no Estádio Regional Willie Davids, na primeira partida da semifinal. Era isso, um abraço a todos, obrigado pela atenção aqui no nosso Na Área do Esporte.